ministrou o seu coração de uma maneira poderosa, tem ministrado sobre a nossa vida através dos louvores, e chegou esse momento, que é o momento da palavra, o momento de nos voltarmos para aquilo que Deus tem para a nossa vida, para o nosso coração. Eu sei que Deus tem coisas grandes nessa semana, nesse mês de outubro, para cada um de nós, amém? Quem crê, diga glória a Deus. Diga, eu creio que vou viver o melhor de Deus nesse mês. Você vai viver o melhor de Deus, irmão, na sua casa, na sua família. Eu quero falar que entregaram a oferta lá no banheiro, mas a oferta aqui não está, irmão. Deixaram cair R$10 lá no banheiro lá. Depois pega aqui com o diácono Sampaio, tá bom? Deixaram feminino, banheiro feminino. Quem perdeu R$10 no banheiro feminino, depois pega com o diácono Sampaio, por favor, amém? Irmãos, eu estou impactado, né? Ontem nós tivemos aqui um dia maravilhoso, um dia de ação social, foi uma bênção, foi assim, um dia muito especial para nós. Eu agradeço a toda a equipe, né, que cooperou com a pastora. Irmãos, toda a equipe que esteve ajudando ontem, direta e indiretamente, foi uma bênção, uma bênção. Agradeço também a live do Ministério Kids, irmãos, está uma bênção, né? Ontem eu falei, por cada dia melhor, e é isso aí, Deus tem usado o Ministério Kids dessa igreja. Ontem foi maravilhoso, foi muito edificante. Quero também agradecer por todos que estiveram hoje pela manhã. O culto pela manhã tem sido uma bênção, irmão. Às 10 horas foi uma bênção, né? A diaconisa Raquel esteve aí com os irmãos orando, buscando. Então quero agradecer também. Consagrado ao ministério pastoral, vai ser uma bênção, irmãos. Então, muito especial esse dia 31, não deixe de honrar, ele é uma bênção na nossa vida, é uma bênção na nossa igreja. E no dia 31 nós vamos estar aqui, né, reunidos para participar desse momento com ele. Vai ser um momento poderoso, né? Mais um pastor da morada de Deus, que Deus tem levantado, e vamos avançar, vamos crescer em tudo que Deus tem nos confiado, amém? E irmãos, nós temos uma obra social na igreja. Quem sentir no coração de estar contribuindo, ajudando, essa obra social tem ajudado muitas famílias. De que forma? Com as cestas básicas. Então, quem puder estar ajudando, pastor, eu posso ajudar só com 1 quilo, não tem problema, irmãos. Posso ajudar com 1 quilo, com uma cesta, o que você sentir no coração. Não deixe de contribuir. Nós temos instrumento para abençoar várias famílias todos os meses. Algumas famílias já contam com a cesta básica. Eu quero convocar você a entrar nesse propósito, a participar desse projeto, que é um projeto lindo, que Deus nos confiou, e nós também estamos aí ligados que estão necessitadas. Alguém no nosso meio, ou que está assistindo a live, que esteja precisando, pode nos procurar, a gente está aí para ajudar. Se tiver alguém na igreja, pastor, eu estou passando por essa dificuldade, nos procure, né? Nós vamos estar ajudando, nós vamos estar contribuindo da melhor forma possível, dentro das nossas condições. Então não fique passando prova, não fique passando necessidade, se você tem uma família espiritual, amém? Quem está ouvindo, diga glória a Deus. Então nós entendemos que a igreja, ela está aí para suprir uns aos outros, e quando nós entendemos isso, tudo muda na nossa vida, tudo muda na nossa casa. Então vamos suprir um. Eu quero falar, irmãos, que Deus colocou no nosso coração esse projeto, né, desde a pandemia, de estar fazendo culto também online, e muitas pessoas têm sido tocadas, alcançadas pela pregação, pelo louvor, pela palavra, através da live da igreja. Nós, a princípio, iríamos fazer somente na pandemia, né?
Já passou um pouco, ainda estamos vivendo o processo, mas Deus voltou a permanecer na pandemia. Então nós vamos permanecer com a live da morada de Deus. Não vai acabar, a pandemia vai passar, eu creio que já está passando. Quem crê, diga glória a Deus. A vacina vai ser, descoberta, é uma vacina eficaz, que vai ter efeito em nome de Jesus, e nós vamos continuar com a live. E Deus tinha ministrado no meu coração, há uma semana, 2 semanas, uma irmã querida, amada, que não pertence hoje à nossa igreja, de outra congregação, mas ela sentiu no coração, assistindo uma live nossa, de contribuir para melhorar a live, irmãos. É Deus confirmando. Ela falou: pastor, eu estava assistindo a live, eu quero contribuir para melhorar o que precisar. Então, daqui a pouco, daqui a algumas semanas, 2 semanas, 1 semana, nós vamos estar melhorando a live para a glória de Deus, Vamos receber cabeamento, vamos receber um computador novo para a live, vamos receber, irmãos, o tripé novo, várias coisas, o captador de imagens, de vídeos, a placa de vídeo para poder passar também no YouTube. Vamos melhorar, irmão, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, porque Jesus é fiel. E a irmã, eu falei: irmã, fiquei preocupado, falei: irmã, até quando? Ela falou: pastor, Deus colocou no meu coração, veio que precisa, que a gente vai estar ofertando e vai ser uma bênção. Então eu fico feliz porque Deus confirmando aquilo que Ele já tinha colocado no meu coração, e Deus falando de uma forma: para você saber que sou eu, vou enviar de outro lugar, porque se de repente se vem daqui do templo, é Deus confirmando, amém, mas a gente tem uma testificação muito maior, porque a irmã, não falamos nenhuma necessidade, não falamos nada com a irmã, e a irmã sentiu de Deus. Quem está ligado, diga glória a Deus. Então nós vamos agora falar a respeito da palavra do Senhor. Nós vamos também fazer um investimento no som da igreja, em breve, e vamos romper, irmão. Quem está junto, diga glória a Deus. E só o Wellington, eu ouvi sua voz, só quem está junto, diga glória a Deus. Nós vamos investir no som da igreja, e é tempo de viver as novidades de Deus, irmão, e nós estamos aí para isso. Deus tem feito maravilhas nesse lugar, Deus tem operado na nossa vida. Não somos melhores do que ninguém, mas Deus conhece o nosso coração, Deus sabe da sinceridade do nosso coração, e Deus tem visto, a busca do povo da morada de Deus. Quem está buscando aí? Quem está buscando, faça assim: glória a Deus. Buscar, irmão, vamos buscar a face do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes, no livro dos Juízes, capítulo de número 6, uma passagem muito conhecida, e nós sentimos de falar nessa passagem hoje. Nós vamos falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E ontem, a gente fez uma série de exames, aí apresentamos para o doutor. Ontem ele falou: ter que fazer uma pequena cirurgia. Aí a pastora brincou comigo: tá magrinho, mas vai ter que fazer cirurgia. Eu falei: misericórdia, Jesus. Aí já falei: não vou fazer não. Eu pensando, vou chegar lá no doutor para fazer cirurgia, vou ter sido curado pelo Senhor, eu creio, porque eu prego, a cura, prego Deus do milagre. Quem crê, diga glória a Deus. O doutor vai chegar lá: deixa eu fazer, vamos fazer. O que houve? Não tem nada aqui, porque Deus é um Deus de milagres, amém? É uma cirurgia simples, mas eu creio no poder de Deus. Juízes, capítulo de número 6, nós vamos ler o versículo 1, versículo 2, depois vamos pular para o versículo 11. Quem achou, diga amém. Você que está em casa, eu chamo a tua atenção nessa noite para você se conectar de fato com Deus, com a palavra de Deus. Se você puder deixar algumas coisas que você estava fazendo para depois da live, isso vai ajudar muito no teu crescimento espiritual, vai ajudar muito na sua edificação nessa noite e naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, se você puder deixar essas coisas para depois da live, vai ser bem. Mas pastor, eu tenho que fazer, eu vou fazendo junto. Deixa de fazer junto, irmão. Dá a Deus o que é de Deus, amém? Dá a Deus o que é de Deus.
E diz assim a palavra de Deus: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos sem fermento, uma ênfase de farinha, e carne pôs no cesto, e o caldo pôs numa panela. Trouxe-lhe até debaixo do carvalho que lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus disse: toma a carne e os bolos sem fermento e derrama-lhe o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos, e então subiu o fogo da pedra, e consumiu a carne e os bolos sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Pai amado, Pai querido, nesta noite aqui, Pai, essa palavra é uma palavra, meu Deus, profunda, é uma palavra poderosa, é a palavra que o Senhor tem para o nosso coração nesta noite. Nós estamos na tua casa, na tua presença, estamos aqui, meu Deus, para mergulhar naquilo que o Senhor tem feito, para, meu Deus, ouvir e obedecer a tua palavra. Sabemos, meu Deus, que como a tua palavra mesmo diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Meu Deus, nós precisamos entrar nesse nível. Meu Pai, muitos estão se sacrificando muito e obedecendo pouco, e nós precisamos inverter, obedecer mais, ó Pai. E o sacrifício, meu Pai, não será algo pesado, não será algo cansativo, porque vamos, meu Pai, romper no Senhor. Deus, abençoa agora a mente de cada um, abençoa o coração de cada um, os ouvidos, que o Senhor venha falar de uma maneira intensa, poderosa, que o Senhor venha, meu Pai, fazer com que esta palavra venha a ser entendida por todos que vão ouvir essa palavra. Deus abençoe, meu Pai, desde o menor ao maior, e que a tua palavra cumpra o propósito para o qual está sendo enviada nessa noite, que o Senhor venha falar da maneira que o Senhor desejar. Eis-nos aqui, Pai, fala conosco em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmão, essa palavra é tremenda. Deus,
eu tenho buscado o direcionamento de Deus todas as vezes que vou ministrar uma palavra, e Deus aponta, né, a palavra que deve ser ministrada, e sempre falo com o Senhor: Senhor, de acordo com a necessidade do povo, aquele que precisa ouvir, a igreja. E nós vimos aqui nessa passagem um relato muito profundo de uma família acerca de um homem, acerca de um povo. A Bíblia fala que Deus livrou o povo de Israel, tirou o povo das mãos dos egípcios e deu livramento. A Bíblia fala que em um determinado momento na história da vida de Moisés, ele foi alcançado por um trauma, por algo que ele cometeu, e esse trauma deu uma parada na vida de Moisés, e a Bíblia fala que por conta do trauma, Moisés também foi alcançado por um medo. E nós vemos que nos nossos dias atuais, os traumas e os medos têm nos paralisado, têm nos colocado limite, têm nos colocado um limitador ao passo que nós damos. Nós deparamos com trauma e não avançamos mais, aquilo dali nos limita, e isso em diversas áreas. Tem pessoas que estão com trauma na área familiar, tem pessoas que estão com trauma na área espiritual, tem pessoas que estão com trauma na área ministerial. Como que é isso, pastor? A área espiritual, alguém que se levantou, falou algo que não aconteceu, alguém que profetizou, entregou um rolo que o rolo nunca desenrolou. Na área ministerial, porque sofreu uma decepção, sofreu uma traição, né? Na área familiar, porque confiou em alguém na família, ou fez algo e não teve o retorno, o filho não correspondeu, a esposa não correspondeu, o esposo não correspondeu, a expectativa, né, dentro daquele casamento, dentro daquele lar, daquela família, e nós vemos os traumas sendo estabelecidos. Hoje nós temos muitas pessoas traumatizadas, muitas pessoas que sofreram traumas na infância, né, com a questão do pai, pessoas que têm traumas na paternidade, pessoas que sofreram vários traumas por aquilo que fizeram com ela, ou por aquilo que ela fez, uma atitude que tomou, e gerou um limitador, e através do trauma vem o medo naquela área, e muitas das vezes o trauma é numa área, mas o medo se todas as numa área. Ele tem um trauma numa área. O trauma foi tão forte, tão impactante, tão marcante na vida da pessoa, que gera medos em todas as áreas. Então ele fica com medo de avançar. Nós vemos esse tempo de pandemia, esse tempo dessa Covid-19, quantas pessoas foram traumatizadas por uma perda, quantas pessoas tiveram o Covid-19, hoje estão com medo terrível, né? Eu conheço pessoas que desde março não saem de casa para nada, não é brincadeira. A pessoa não pegou Covid-19 não, mas desde março não sai de casa para nada, nem para comprar, nem para trabalhar, trabalha de casa, faz tudo de casa, não faz nada sem sair de casa. As pessoas vão na casa dessa pessoa e não abrem nem a porta, por quê? Ela está paralisada, ela está com medo. O que pode acontecer? Eu abrir a porta, o que pode acontecer? E na nossa vida, nós fechamos a porta em várias áreas da nossa vida, por conta dos traumas, por conta do medo. E às vezes tem áreas da nossa vida que Deus quer que nós venhamos abrir as portas, nós estamos fechando as portas, porque eu fui tocado naquela área, eu tenho medo, e aparentemente dali para frente tudo que eu vá fazer não vai dar certo, não vai ter sucesso. Eu tenho medo de avançar, eu tenho medo de produzir, eu tenho medo, né, de relacionamento, eu tenho medo de amizade, eu tenho medo de ministério, eu tenho medo da família. A pessoa vive naquele medo extremo. E nós vemos que Deus livra a Israel. Como que Deus livra o povo de Israel da mão de Faraó? Usando Moisés. Moisés, ele tinha trauma forte. Que trauma é esse? A Bíblia fala que ele mata um egípcio, e através desse ato que ele comete, ele foge para o deserto. E a Bíblia fala que Moisés, ele, através daquele medo, vai morar no deserto, vai viver no deserto. E Deus se manifesta a Moisés através de uma sarça. E o que acontece com Moisés? Moisés abre o coração e demonstra o medo para Deus, e fala: Senhor,
como que eu vou fazer isso? Não tem como eu fazer isso. E Deus fala com ele: Moisés, você vai fazer porque eu sou contigo. Sou eu que estou te enviando, sou eu que estou te usando e vou te usar para libertar o meu povo. E Moisés entrega a vida dele verdadeiramente nas mãos do Senhor, e Deus usa Moisés de uma maneira poderosa. Deus usa Moisés de uma maneira extraordinária. Todos ali conheceram o Deus de Moisés, o Deus que operou através da vida de Moisés. E passa-se anos, e a Bíblia fala que aquela história, a história de todo o povo de Israel, a história dos patriarcas fica registrada. E todas as vezes, glória a Deus, todas as vezes, o que acontece? A história é contada. O que aconteceu na vida do povo, o que aconteceu através dos homens de Deus. E a história vem sendo contada, pregada, para que as pessoas novas, as pessoas que ainda não conhecem a Deus, para que as pessoas que ainda não tiveram o encontro com Deus possam reconhecer Deus como Senhor, como Salvador, falar: Deus é grande, Deus livrou o povo, Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac, Deus é o Deus de Israel. E nós vemos a história. Quando chega nesse cenário, a Bíblia fala no capítulo 6 que o povo fez o que não agradava a Deus. O povo fez o que não agradou os olhos do Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor. No versículo 1 do capítulo 6, a Bíblia fala que por conta disso, Deus entrega o povo de Israel 7 anos na mão dos medianitas. 7 anos na tormenta, 7 anos no sofrimento, 7 anos na prova, 7 anos, irmãos, sendo saqueado, sendo empobrecido. E o povo, nesses 7 anos, irmãos, ia vivendo o pânico, o trauma, o medo. O povo ia empobrecendo absurdamente. E esse trauma ia sendo infiltrado dentro das famílias, dos pais, dos filhos, e esse trauma é entrando. Tem trauma, irmãos, que aconteceu com a mãe passa para a filha, porque ela acha que aquilo que aconteceu com ela vai acontecer com a filha também, e ela fala: filha, não faz isso porque aconteceu com a mamãe. Tem traumas que acontecem na vida do pai, o pai fala: filho, não faz isso porque aconteceu na vida do papai. E nós queremos colocar o mesmo limitador nos nossos filhos, colocar o mesmo trauma, transferir para os nossos filhos. E nós sabemos, irmãos, que o que Deus fez na nossa vida, o que Deus vai fazer na vida dos nossos filhos, são histórias diferentes. É bem verdade que daremos sequência, mas Deus trabalha com o indivíduo, Deus trabalha com pessoas distintas, de forma diferente. Deus vai fazer na sua vida de um jeito, fez na sua vida de um jeito, e vai fazer na vida do teu filho de outro jeito, vai fazer na vida da tua filha de outro jeito. E nós queremos transferir os traumas. Isso, irmãos, atrapalha o mover de Deus, atrapalha o agir de Deus, atrapalha o operar de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos tomando traumas de pessoas. Você sabe o que é isso? Uma família sofreu algo e traumatizou. Aí a pessoa olha para o casal do lado e fala: pô, aconteceu com eles, vai acontecer com a gente também. Alguém avançou na obra, se envolveu no ministério, se envolveu na igreja, aconteceu alguma coisa. Aí o outro fala: pô, não vou fazer não, aconteceu com fulano também. Alguém abriu uma empresa, não deu certo na empresa, aí conta a história para o amigo, fala: rapaz, que furada que eu me meti, eu fui abrir uma empresa, o negócio não deu certo, rapaz. E o cara estava para abrir a empresa, ele fala: também não vou abrir não. Pô, se deu ruim com ele, vai dar ruim comigo também. E nós, muitas vezes, sem saber, inconscientemente, estamos tomando trauma, irmãos, que não é nosso para a nossa vida. Estamos carregando trauma, vivendo limitado por traumas dos outros. Se alguém conta alguma coisa na internet, no Face, no Instagram, no Twitter, qualquer lugar que for, as pessoas estão paralisando dentro de casa. O negócio aconteceu lá no outro estado, lá no outro país, e nós estamos paralisando dentro da nossa casa por algo que aconteceu lá. E nós falamos: não vou fazer, se aconteceu lá, vai acontecer aqui também. Oh, irmãos, nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus grande, a um Deus fiel, a um Deus que tem poder nos céus, a um Deus que tem poder na terra. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes, nosso Deus é o Deus de maravilhas. E
Deus falou comigo hoje, eu falei: Senhor, que coisa extraordinária. Não carregue os traumas das pessoas que estão à sua volta. Não carregue os traumas das pessoas que viveram traumas. Elas viveram, paralisaram, mas você não vai paralisar. Você não vai parar, você vai romper, você vai avançar, você vai conquistar, você vai obter sucesso, você vai crescer espiritualmente, você vai crescer na sua vida familiar, você vai crescer na sua empresa, você vai crescer no seu negócio, você vai crescer em Deus. Todas as áreas da sua vida serão bem sucedidas, porque o Senhor é contigo. Mas os traumas, irmãos, faz a nossa visão mudar, faz os nossos pensamentos mudarem. Os traumas geram medos, e os medos nos paralisam. Moisés, se Deus não ativa Moisés, Moisés ia paralisar, irmão. Deus ativou Moisés: Moisés, eu sou contigo. Se Deus não ativa Josué, Moisés morre, Josué fica no lugar, irmão. E Josué paralisa, porque o trauma da perda gera o medo. O trauma gera o medo. Moisés matou, trauma. Foge para o deserto, medo. E agora, o que vai acontecer? Agora vão me matar também. Josué anda do lado de Moisés. Moisés morre, trauma. Josué tem que avançar, medo. Porque o medo paralisa. O trauma gera o medo, e o medo te paralisa. Eu não sei a área que você está paralisado hoje, eu não sei em que nível você foi atingido e gerou um trauma na sua vida, mas Deus está aqui para te curar nessa noite. O Senhor está aqui para tirar da sua vida o trauma, a paralisia, o medo. Deus vai arrancar do teu interior, você vai avançar, porque Deus te chamou para avançar. Você vai cumprir o ID, porque Deus chamou para ir. Deus te chamou para cumprir um propósito nessa terra, e você vai cumprir esse propósito. Irmãos, se aconteceu nos seus avós, não significa que vai acontecer com você, irmão. Se aconteceu com seus pais, não significa que vai acontecer com você. Se você está em Deus, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O medo em Deus, irmãos, ele bate em retirada. Quando você está em Deus, você é confiante, você é ousado, você, irmãos, vem uma força. Quem já viveu isso sabe o que eu estou falando. Você aparentemente está fraco, está desnutrido, está abatido, está cansado, mas quando você entra em Deus, quando você mergulha em Deus, vem uma força, irmão, sobrenatural sobre a sua vida, e essa força se chama o Espírito Santo, esse vigor, aleluia. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita. O Espírito Santo de Deus está em nós e mora em nós. E você fala: não vou parar. Essa força te faz você liberar palavras de bênção. Essa presença gostosa do Espírito Santo, Deus em nós e nós em Deus, faz com que você entenda que você não está sozinho. Você não está sozinho, Deus está contigo. Você não está desamparado, Deus está contigo. Você não está desprotegido, Deus está te protegendo, Deus está te guardando. E você está aqui até o dia de hoje, assistindo essa live, nesse culto presencial, porque o Senhor tem cuidado da sua vida. Os traumas e os medos nos impedem de viver coisas novas, de viver o sucesso, de viver aquilo que Deus preparou para a nossa vida. E 7 anos o povo na mão dos medianitas, porque Deus permitiu, porque o povo estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E no versículo de número 11 do mesmo capítulo, Deus agora, Ele envia. E a Bíblia fala que o anjo aparece, se assenta e conversa com Gideão. Gideão ali trabalhando, Gideão ali com medo, Gideão cheio de traumas, cheio de marcas. Irmãos, olha aqui nessa noite, você que está aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui para falar contigo. Você que está assistindo essa live, participando dessa live, Deus te colocou nesse momento para você ser despertado. Preste atenção.
Não importa o que você carregava até o dia de hoje, não importa as marcas, os traumas, os medos, o que vai fazer a diferença é a sua confiança em Deus, e olhar para o poder de Deus, para a grandeza de Deus, contemplar aquilo que Ele vai fazer na sua vida, aquilo que Ele vai fazer através da sua vida, aquilo que Ele vai fazer na sua casa, na sua família. Agora Deus se apresenta a Gideão, Gideão todo marcado, irmão, todo estourado, todo arrebentado. Gideão agora, irmãos, sequelado. Mas sabe o que me chamou a atenção em Gideão? Que com todas as sequelas, com todos os traumas, com todo o medo, com toda a dificuldade, com todos os conflitos, Gideão não parou de trabalhar, Gideão não parou de produzir, Gideão não falou, não vou parar. Porque, irmãos, é difícil você trabalhar e perder. Vamos ser sinceros, irmão, imagina a cena. Durante 7 anos você sai da sua casa para trabalhar. Você trabalha e todo mês tem um camarada que no dia do seu pagamento te espera na saída do teu trabalho e fala, passa para cá isso aí, passa para cá isso aqui, toma o seu dinheirinho do mês e fala, trabalha mais para mim, trabalha mais. E você vai e trabalha, produz outro mês. No outro mês, o camarada vem na porta do seu trabalho e fala, isso aí é para mim, me dá aqui. E você produz para alguém, você não cresce, você não prospera, você não avança, você fica com medo, com pânico. Quando chega o dia do seu pagamento, você está assim, ó, é o que está me esperando ali fora, está me esperando ali fora, ele vai me pegar, ele vai tomar o que eu tenho. Era assim, irmão, o povo de Israel produzia, os medianitas vinham e tomavam, o povo de Israel produzia e o povo dos medianitas vinham e tomavam. Eles já estavam em pânico, 7 anos acontecendo isso. Sabe o que é isso, irmãos? Trauma, que gerou o quê? Medo. E agora Deus fala com Gideão, Gideão, oh aleluia. Irmãos, Deus, quando Ele resolve falar conosco, não importa o local, não importa o ambiente, não importa o trauma, o medo. Quando Deus fala conosco, Ele quer fazer algo diferente na nossa vida, Ele quer mover de uma maneira diferente na nossa vida. Sabe o que Deus quer? Te levar a um nível. Deus quer te conduzir em uma rota diferente. Deus quer te conduzir a um caminho diferente hoje. Deus quer te tirar dessa rota do trauma, do medo, do fracasso, eu não sou ninguém. Irmãos, a visão que você tem ao teu respeito não é a visão que Deus tem ao teu respeito. A visão que as pessoas têm ao teu respeito não é a visão que Deus tem ao teu respeito. O que Deus pensa ao teu respeito é algo diferente. Irmãos, não se limite por aquilo que falam ao teu respeito. Não se limite por aquilo que você pensa muitas vezes e é algo prejudicial ao teu respeito. Eu não vou conseguir, eu não sou ninguém. Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para fazer uma célula? Quem sou eu para ministrar numa célula? Quem sou eu para ser líder? E vem um sujeito e fala, você não vai, você não está preparado. Quem é você? E o camarada, não estou preparado, não estou preparado. Meu irmão, em nome de Jesus, ouça a voz de Deus. Ou Deus é Deus na tua vida, ou você vai ficar no mesmo lugar parado. Não escute a voz das pessoas. Você não vai ser ninguém, você não conquistou, você não vai conquistar, você não vai crescer. Você vai ser como o seu pai, você vai ser como a sua mãe. Se o seu pai e a sua mãe viveram traumas e medos e não romperam, não significa que você não vai romper, não vai avançar. Você foi chamado para avançar. O recuar não pertence a nós. Nós não vamos recuar, porque o nosso Deus hoje está startando algo na nossa vida. Ele está startando você na sua vida. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu ministério, não abra mão da sua igreja, não abra mão, irmão, daquilo que Deus te confiou. Aleluia. O seu trabalho é de Deus até que você esteja ali. Se Deus te tirar de lá, irmão, a porta é maior. Deus é Deus que abre porta. Não fique com medo de perder, não fique com medo, irmão, porque o que Deus tem é maior. O que Deus tem é maior para a nossa vida. E a Bíblia fala, irmãos, que Deus fala, o anjo fala,
e ele se assenta ali e fala: Gideão, seu filho, ele estava malhando, filho de Joás. E o anjo fala com Gideão, aparece e diz: o Senhor é contigo, versículo 12. Homem valoroso. Eu já preguei uma vez sobre isso, falando a respeito dessa palavra que o anjo fala com Gideão. E o que me chama a atenção nessa mensagem hoje que Deus colocou no meu coração é que Gideão não via assim. Gideão não via assim. Para Gideão, ele era e pertencia a um povo fracassado, uma família pequena, uma família miserável. Ele era pequeno, ele era miserável, era a visão que ele tinha, o seu próprio respeito. Quando você olha para você, olha aqui, presta atenção, só você e Deus, só Deus e você pode acreditar no que vai acontecer para você de uma maneira positiva. Se você pensa negativo, Deus não vai pensar negativo a seu respeito. Deus está pensando sempre positivo para você. Em que sentido? Vai conseguir, vai avançar, vai romper, vai conquistar. Eu estou à frente, eu sou contigo, você é meu filho. Agora, quando eu penso negativo, isso me paralisa. Por quê? Eu estou olhando para mim e falo: não vou conseguir mais, já cansei de lutar. Tanto tempo alguém me tomando, tanto tempo alguém me acusando, tanto tempo sendo humilhado, tanto tempo trabalhando sem nada conquistar. Eu não vou mais avançar, já estou velho, já estou avançado em idade. Pastor, estou cansado, já vi tanto isso acontecer na igreja. E nós estamos buscando as novidades de Deus e não vamos nos cansar. Eu quero o que é novo de Deus para a nossa vida, para esse ministério, para a nossa família, porque o Deus é Deus de coisas novas. E agora Gideão, ele tem uma visão totalmente invertida ao seu respeito. Pastor, mas tudo contribuiu para que ele tivesse aquela visão. É verdade, tudo contribuiu para que Gideão tivesse aquela visão. 7 anos sofrendo, 7 anos sendo saqueado, 7 anos sendo humilhado, 7 anos sendo oprimido, tudo contribuiu para que ele tivesse assim. Irmãos, mas Gideão, no meio desse caos, dessa miséria, sabe o que acontecia? Alguém falava para Gideão, os pais falavam: o Senhor vai fazer a obra, o Senhor é poderoso. Que Senhor é esse? É o Senhor que nos tirou da mão de Faraó, é o Senhor que nos abençoou, nos dando vitória sobre todos os males. É o Senhor poderoso na nossa vida, Ele vai nos dar vitória. Gideão vai... Quantas vezes Gideão ouviu: Deus, o Deus dos nossos pais, nos dará vitória. 1 ano se passa, é difícil, sim ou não, irmão? 2 anos se passa, é difícil, sim ou não, irmão? Nós queremos a vitória para ontem. É quase falar assim para Deus: Senhor, hoje, eu estava esperando ontem. Hoje, Senhor, eu estava esperando há 1 semana atrás, só faz hoje. Tem gente que está assim, nesse nível, irmãos. Deus, Ele opera na hora certa, da maneira certa, no tempo correto. Nós precisamos entender o tempo de Deus e aguardar o tempo de Deus, sem perder a nossa fé, sem perder a nossa confiança, caminhando firme para o propósito. Eu não vou perder, vai se cumprir aquilo que Deus me prometeu para minha família, prometeu para o meu ministério, vai se cumprir, ainda que passe 7 anos, irmãos. Mas vai se cumprir, ainda que passe 10 anos, mas vai se cumprir, irmão, vai se cumprir. E a Bíblia fala que agora fala varão, e ele fala, o anjo fala com ele: Deus é contigo, homem valoroso. Seja sincero, você numa prova terrível, numa luta, numa guerra, desempregado, família na turbulência. Vamos ser sinceros, irmão. Você já ouviu, aí vem alguém, fala, bota a mão assim, ou Deus envia alguém e fala: ô varão, o Senhor é contigo, varão. E aí ainda fala assim: varão valoroso. Você já fica como é que é isso, rapaz? Estou numa prova no deserto, como é que Deus é comigo? Não, Deus vai te dar vitória, varão. Porque, irmãos, você até gosta de ouvir isso, mas para amanhã, se alguém te falar: Deus é contigo, varão valoroso, Deus vai te dar vitória, chega 1 mês, não aconteceu. Chega 2 meses, não aconteceu. Chega 1 ano, você já está duvidando do profeta. O profeta foi enviado, rapaz, falou que Deus era comigo, nada aconteceu. Você já está colocando em crédito a palavra que ele liberou. Não, aquilo foi de Deus, não a prova que eu estou passando.
Olha a prova, porque nós queremos hoje, nós queremos imediatamente. E a Bíblia fala que ele fala, mas Gideão é confrontado. Eu creio que é isso. Será que ele não me conhece não? Será que o anjo não está vendo tudo que está acontecendo não, cara? 7 anos nessa prova. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. E o anjo fala, varão valoroso. Valoroso. Quando alguém fala, Deus é contigo, você fala, não é possível. Deus está na tua família, não é possível. Não está vendo o que eu estou passando lá dentro de casa. Deus vai te prosperar. Não é possível. Não, prosperar não. Olha, eu estou num deserto, tem dinheiro nem para comprar, nem para pagar passagem, nem para botar gasolina, não tem dinheiro. E fala, Deus vai te prosperar e você vai ser grande nessa terra. Não. Porque quando tudo está cooperando, irmãos, está indo para aquela direção, você dá agora confirmação, varão. A empresa está crescendo, casamento está top, o ministério está bombando, vai tudo contribuindo. Agora, quando o ministério está lá, irmão, você ouve pancada, decepção, e acontece isso, aquilo e aquilo, e alguém fala, Deus está contigo, vai mudar a história, você, glória a Deus, aleluia. Só para quem crê, irmãos, só para quem confia, só para quem acredita na palavra e se agarra na palavra e fala, Deus é conosco, porque naturalmente, irmãos, o homem se abate, sim ou não? Se abate com as perdas, se abate com as decepções, se abate com as traições. Você foi traído, vai se abater, natural do homem. Mas quando você confia no Senhor, tudo é diferente. Você consegue enxergar que aquilo que está acontecendo na sua vida é para o seu crescimento, é para o seu amadurecimento, é para você entender que você não está sozinho, que você passa tempo bom, tempo ruim, vem a chuva, vem o sol, mas você precisa permanecer firme. Agora Gideão recebe uma palavra que vem de encontro a sua vida, e não, olha aqui, irmãos, não casa com a realidade dele. O que Deus tem falado para você não precisa casar com sua realidade. O que Deus tem falado para você, família, não precisa se casar com a sua realidade, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que muda a realidade. Você não precisa crer quando está casando com aquilo que você está vivendo. Alguém é usado, a palavra foi ministrada, e quando você está casando, tudo está caminhando para aquilo, você crê, você acredita. Mas ainda que a sua vida esteja totalmente diferente, e a palavra de Deus chegue até você falando, você vai romper, você vai avançar, você vai conquistar, você vai crescer. Tome posse da palavra e creia que isso vai acontecer, porque foi Deus que falou, irmão. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus na sua vida. E a Bíblia fala que Gideão recebe agora, e é um confronto, irmão. Quando a pessoa está quase morrendo, irmão, o médico fala para ela, não tem jeito para você está quase morrendo. Você já tentou imaginar? Não sei quem já passou por isso, quem já ficou à beira da morte por conta de uma enfermidade, por conta de um acidente, por conta de algo que aconteceu. Não sei quem ficou, mas você sabe. Mas naquele momento vem alguém e fala para você, Deus vai te tirar dessa, você está quase morrendo, irmão. Se você não buscar em fé, é Deus, irmão. Por isso que nós temos que viver pela fé mesmo, é fé, irmão. Você vai acreditar na palavra do médico, mas ele é especialista. Mas o médico falou, mas o médico disse, que eu não vou viver, que eu vou ficar aleijado, que eu vou ficar paralisado, que eu vou ficar... Mas quando você tem um Deus que libera uma palavra, você vai sair desse leito. Você que está ouvindo, que está no hospital, você vai sair desse leito, porque eu tenho uma obra na sua vida. Eu vou te usar de uma maneira extraordinária nessa terra. Irmãos, nós precisamos nos mover pela fé e crer na palavra que Deus liberou sobre a nossa vida, e de encontro àquilo que Deus falou, e tomar posse daquilo que Deus liberou sobre nós. Existe uma palavra sobre a sua vida, existe uma palavra sobre a sua casa, existe uma palavra liberada sobre a sua família, existe uma palavra liberada sobre este ministério, e nós precisamos aguardar em Deus o cumprimento desta palavra. Mas vai se cumprir. Quem crê que vai se cumprir, diga glória a Deus. E a Bíblia fala, mas Gideão lhe respondeu, aí vem, irmão, varão, Deus vai te usar, ai de mim. Varão, Deus, da minha família é tão pobre, você não sabe, você não foi lá em casa. Pastor, não, ministra, a minha igreja é tão pequena, a minha igreja é tão isso, eu gosto até de igrejinha, pastor, aquela que tem 10 membros, que eu fico lá, e pastor, quando começa a crescer eu vou para outra.
Começa porque eu gosto de negocinho assim, sabe, pastor? Porque negócio grande comigo não dá, pastor. Nós servimos a um Deus grande, irmão. Servimos a um Deus grande. Diga assim: o meu Deus é grande. Diga assim: o reino de Deus é grande. Aleluia, o nosso Deus é um Deus de coisas grandes, irmãos. Aleluia, Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. É só para quem crê, irmão. Tome posse da palavra. Deus vai fazer coisas grandes na minha, na sua vida, na minha e na sua família. Deus vai agir de uma maneira poderosa. E tem pessoas que se apegam a isso. Por quê? Porque de alguma forma já foi traumatizada. Ela quer traumatizar pessoas, você está entendendo? Foi algum líder de uma igreja grande que liberou a palavra, foi um pastor, foi um ministério que ela se envolveu, que gerou um trauma na vida dela. E agora ela fala: não, na igrejinha ali todo mundo, né, conhece todo mundo. E ele fala: não, agora não quero crescer não, pastor, agora a igrejinha. Aí tem irmã que fala: pastor, estou numa igrejinha. Irmãos, a igreja de Deus não é pequena. Se pertence ao reino de Deus, não é pequena. A igreja é de Deus, não é pequena, porque a igreja não está presa à parede. Toda a igreja que pertence a Deus pertence a um reino grande, a um reino eterno, pertence ao Senhor dos senhores, o Deus poderoso, o Deus salvador. Irmãos, estrutura é pequena, mas a igreja é grande. Nós temos que olhar: a igreja é grande, nós vamos avançar. A estrutura pode ser pequena, aleluia, a comunidade pode ser pequena, mas o Deus que eu sirvo é o Deus de uma igreja que está sobre toda a terra, em todo canto. Hoje se fala do amor de Cristo. Deus que eu sirvo é grande. Eu não posso limitar Deus por aquilo que eu estou vivendo. Diga assim: eu não posso limitar o meu Deus por aquilo que eu estou vivendo. Você está entendendo? Oh, aleluia. Tem gente que quer limitar Deus, quer passar o trauma dele para Deus. Estou com trauma, Senhor. Isso aí acho que tá difícil, hein? É como se Deus falasse: não, vou parar também, filhinho, por causa do seu trauma. Vou parar também, que você está com medo, eu vou ficar com medo também. Deus não tem trauma, Deus não tem medo. Deus é perfeito, Deus é poderoso. Você está entendendo? O nosso Deus, irmãos, Ele é extraordinário. Oh, aleluia. O nosso Deus é grande o tempo todo, irmãos. E quando nós entendemos que os nossos traumas são pequenos e que nada pode impedir aquilo que Deus tem na nossa vida, a não ser nós mesmos, nós deixamos os traumas e os medos em Deus. Quem vai entregar os traumas e os medos a Deus hoje? Diga glória a Deus. Você vai lançar em Deus hoje. Você fala: vou lançar em Deus hoje. Porque Gideão tenta argumentar, Moisés tentou argumentar, sim ou não? Senhor. Isaías tentou argumentar, sim ou não? Senhor. Gideão tenta argumentar, irmão. Olha aqui, quem está com trauma, ele tenta argumentar com tudo que Deus tem para fazer na vida dele, irmão. Quem está traumatizado, ele é alcançado pelo medo. Alcançado pelo medo. E toda vez que Deus fala a respeito dele, de fazer algo, se movimentar de uma forma, ele sente medo. Por quê? Porque está com trauma. E Gideão fala: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Olha, irmãos, mas uma coisa que me chama a atenção: Gideão foi sincero, sim ou não? Rasgou para o anjo, falou: Senhor, é comigo mesmo? É comigo? Por que eu estou nessa miséria? Por que o povo está nessa miséria? Por que nós estamos vivendo esse trauma, esse medo, essa pobreza? Por que nós estamos nessa opressão? Irmãos, nada se compara a um coração sincero diante de Deus. Nada se compara a alguém que rasga o coração e fala: Senhor, aconteceu isso, isso, isso. Porque Deus sabe. Se você pensar que Deus está sabendo, sim ou não? Deus fala com você, você não fala com Deus, mas aqui dentro você, fica algo aqui dentro do seu coração que Deus está vendo, mas você não abre o coração. Gideão fala assim: Senhor, o Senhor? Aí ele fala: ai, Senhor, olha que coisa, o que é? Se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio.
E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo, os pais contavam, os pais pregavam, os pais ensinavam. Esse é o papel dos pais: instruir, ensinar, contar. Pai, você precisa sentar com teu filho, com a tua filha e contar o que Deus já fez na sua vida. Mãe, você precisa sentar com o teu filho, com a tua filha e contar o que Deus já fez na tua vida. Tem pais que nunca relataram o poder de Deus para os filhos. Sabe, papai bebia, papai era assim, mamãe era assim, mas Deus mudou a história do papai e da mamãe. Senta com o teu filho, dá o teu testemunho dentro da sua casa. O seu filho não conhece a tua história, e outras pessoas vão contar para ele, falar, seu pai era isso. Mas quando você conta, irmãos, ele vai falar, meu pai me contou, eu sei, e o Deus que eu sirvo, que meu pai serve, mudou a vida do meu pai. Conta para os teus filhos, instrui teus filhos, fala do amor, fala da palavra, dá o teu testemunho. Irmãos, tem filhos que estão perdidos debaixo dos olhos dos pais, dentro de casa. Não tem diálogo, não tem conversa espiritual, não quer saber de mais nada, só quer internet, só quer coisas de... Meu irmão, você vai instruir teu filho. A partir de hoje, tira um tempinho pro seu filho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você precisa. E ele fala, nossos pais contavam dizendo. E ele fala o que os pais contavam. Olha que coisa tremenda. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Aí, o que acontece na mente de Gideão? O que aconteceu com Deus que fez tantas coisas? O que aconteceu com Deus que operou tantas maravilhas? O que aconteceu com Deus poderoso que agiu na vida do povo, tirando o povo da escravidão, tirando o povo da mão de Faraó? O que aconteceu? Então vem a interrogação e os conflitos na vida de Gideão. Olha aqui, em nome de Jesus. Tem pessoas que caminham na fé, estão dentro da igreja, estão caminhando, mas com uma interrogação na sua mente, falando, poxa, aquele pastor foi lá e pregou, mas o que acontece que não... O que está acontecendo que isso não tem efeito na minha vida? Por que isso não tem efeito na minha casa? Tem muitas pessoas dentro da igreja sem dar crédito à palavra, sem dar crédito que está sendo pregado, sem dar crédito que os profetas estão falando, os que os pais espirituais estão falando. Existe uma direção e nós falamos, Deus faz, Deus age, Deus move, Deus opera, Deus restaura, Deus liberta, Deus salva, Deus cura, Deus muda a história. E nós olhamos muitas vezes e ouvimos muitas vezes e falamos, o que é feito disso aí que está falando? Pessoas estão dentro da igreja, pessoas que até trabalham para Jesus. Poxa, eu leio tanta palavra, eu queria tanto que isso acontecesse na minha vida. Poxa, a história da Bíblia é tão tremenda, mas eu queria que isso fosse uma realidade em mim. Pessoas que estão desacreditadas, porque já passaram por tantas coisas, já foi tão traumatizado, que hoje tem medo, irmãos, tem medo, e esse medo destrói a tua fé. Esse medo paralisa a sua fé. Tem pessoas que estão paralisadas por uma palavra que alguém liberou sobre ele, irmão. Uma palavra que liberou, acabou. Ele crê mais naquela palavra do que na palavra de Deus. Uma palavra que alguém liberou, uma palavra que um parente liberou, uma palavra que um irmão liberou, a palavra que alguém do ministério liberou, traumatizou, gerou medo, e ele crê mais naquela palavra do que na palavra de Deus. E nós vemos que Gideão abre o coração e fala o que é feito. Nossos pais contavam, e agora esse Deus nos desamparou, nos entregou nas mãos dos medianitas. E foi isso mesmo que aconteceu. Deus entregou o povo na mão dos medianitas. Porque não foi que Deus desamparou, havia um conflito e uma falta de entendimento. Quem está ligado, diga glória a Deus. Diga, eu estou conectado com a palavra. Quem está conectado com a palavra, diga glória a Deus. Existia uma falta de entendimento de Gideão, que aos olhos de Gideão e aos olhos do povo,
que estava com ele, o que ele estava vivendo era como se Deus tivesse desamparado eles. Na verdade, Deus não desamparou, é uma consequência do que o povo fez, e Deus permitiu, e a Bíblia fala que Deus entregou. Por quê? A desobediência, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus, a Bíblia fala que Deus pega o povo e entrega na mão. Como que é isso? Deus permite com que o povo venha a ser oprimido, Deus permite com que o povo venha a viver sendo saqueado, venha viver na miséria, porque o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Gideão entende o que? Esse Deus tão grande nos desamparou, e nós estamos hoje na mão dos medianitas. O que aconteceu com esse Deus poderoso? O que aconteceu com as maravilhas? O que aconteceu com os seus feitos? E a palavra diz aqui, Gideão fala: então o Senhor, versículo 14, olhou para ele e disse: vai. Olha aqui, Deus não se prende aos teus traumas, Deus não se prende aos teus medos. Ele vai te ouvir, você vai abrir o coração para ele, ele vai te ouvir, ele vai te entender, mas ele vai sempre te apontar o teu destino. Ele vai sempre apontar o teu destino. Josué estava traumatizado, sim ou não? E Deus aponta o destino para Josué: Josué, vai, porque da mesma forma que eu fui com Moisés, você contigo. Moisés estava traumatizado, sim ou não? Abre para Deus, Deus fala: Moisés, vai que eu sou contigo. Agora Gideão traumatizado, fala: Senhor, e conta e relata a história, e Deus entende, mas Deus não entra naquele trauma dele, irmão, porque Deus tem poder para tirar o trauma, nos curar do trauma. Deus tem poder para nos tirar. Nós só precisamos entregar verdadeiramente a nossa vida a Deus. Nós só precisamos crer em Deus, na palavra de Deus. Olha, igreja, chegou um tempo da igreja romper, chegou um tempo da igreja ser a igreja. Nós precisamos deixar de ser religiosos e nos tornarmos de fato a igreja de Cristo na terra. Nós precisamos deixar o mimimi, deixar o bibibi e avançar naquilo que Deus estabeleceu para nossa vida. Você vai apresentar o mimimi, Deus vai te curar e vai te apontar o que Ele quer fazer na tua vida. Olha aqui, igreja, Deus vai sempre apontar. Pedro estava com trauma, sim ou não? Traiu Jesus. Aí o que acontece com Pedro? Traumatizou, irmão, medo. Jesus vai lá: ei, Pedrão, tu me ama? Ama. Aí aponta para o destino de Pedro: apacenta, camarada. Tu me ama, apacenta. Tu me ama, vai. Agora com o Gideão não é diferente. Senhor, Deus não ficou bilu, nem. Tem gente que acha, eu já falei muito sobre isso e não vou parar de falar. Tem gente que acha que move com os sentimentos de Deus, falando: Deus vai se compadecer. Ele se compadece para te dar destino. Ele olha para a sua vida, Ele te cura para te dar destino. Ele muda a história da tua família para te dar destino. Ele faz o impossível na tua vida para te dar destino. Na verdade, Deus sempre aponta para frente, falando: segue, avança, cumpre o meu propósito na tua vida, vai se cumprir, avança. Mas eu estou com trauma, avança. Mas eu estou com medo, avança. Mas eu sofri, avança. Mas eu fui decepcionado, avança. Mas me traíram, avança, porque o Senhor é contigo. E agora Gideão abre o coração. Sabe o que o anjo fala com Gideão? Olha aqui, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: tadinho, Gideão, vem beber. Irmão, em nome de Jesus, Tribobó não vai ser mais o mesmo. Sabe por que Deus está te levantando nessa terra? São Gonçalo não vai ser mais o mesmo, porque Deus está te levantando em São Gonçalo. Niterói não vai ser mais o mesmo, porque Deus está te levantando em Niterói, em Maricá, em Itaboraí, meu irmão. Deus vai te apontando o destino. Ele está falando: eu estou te colocando de pé e estou te mostrando o que eu tenho para a tua vida. Eu estou te colocando de pé e eu estou te apontando o que eu tenho para a tua vida. Segue em frente, avança. Eu vou fazer coisas extraordinárias nesse tempo, através dessa igreja, através desta igreja. Deus vai fazer coisas extraordinárias através da tua vida. Você é a igreja, você é a casa, você é a morada, você é o templo de Deus, o templo de Deus. Mas nós estamos, irmãos, paralisados por causa dos traumas. E Deus fala com Gideão: Gideão, vai nesta tua
fosso. O cara acabou de falar de fraqueza, de trauma. O cara acabou de falar de decepção. Falou que dúvida. E Deus fala: vai nessa tua força. Todo argumento que você levantar, toda desculpa que você levantar, tudo que você colocar diante de Deus para tentar justificar a sua paralisia, o seu recuo, o seu retrocesso, não adianta com Deus. Deus vai te curar para te lançar para frente. Deus vai te libertar para te jogar para frente. Deus quer que você avance. Deus quer que você suba às alturas, falando: eu estou indo além, porque Deus está comigo. Quando eu olho para trás, irmãos, eu vejo dor, eu vejo sofrimento frustrante. Quando eu olho para trás, eu vejo as marcas que eu tenho. As marcas que eu tenho, olha, igreja, as marcas que eu tenho na família, as marcas que eu tenho em ministério, as marcas que eu tenho como homem, financeiro, trabalho, as marcas que carrego quando eu olho para trás. Mas essas marcas não podem mais, irmãos, me paralisar, porque eu fui curado dos traumas, eu fui curado dos medos. O que te impede de avançar, Deus vai arrancar hoje da tua vida. Você está entendendo? O que te impede de romper, Deus vai arrancar hoje da tua vida. Ou você entra no prumo de Deus, ou grandes coisas vão acontecer na tua vida. O povo entrou 7 anos nessa luta. Gideão agora é confrontado e fala com Deus, e Deus fala: vai nesta tua força. Diga: eu sou forte no Senhor. Diga: eu sou forte no Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. O poder de Deus é estabelecido quando você olha para Ele e fala: eu não posso, eu sou limitado, eu tenho traumas, mas o Senhor pode na minha vida, o Senhor pode através da minha vida. Não se limite. E a Bíblia fala que, para a gente chegar ao final: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Irmãos, o que é isso? Deus fala para Gideão cheio de marca, de trauma, e fala assim: vai nessa sua força, porque você vai libertar o meu povo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai libertar o meu povo, perdão. E a Bíblia fala que Deus fala assim: não te enviei eu? Olha aqui, irmãos, quantos de nós não estamos indo porque achamos que não fomos enviados por Deus? Quantos de nós não estamos cumprindo o ide do Senhor? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, ide, fazer discípulos em todas as nações. Quantos de nós não estamos indo por conta de não entender que Deus já nos enviou, irmão? E Deus fala para Gideão: você vai livrar Israel. Não te enviei eu? Diga: eu sou um instrumento de Deus nessa terra. Diga: eu sou um instrumento de Deus no meu bairro. Diga: eu sou um instrumento de Deus na minha família. Diga: eu sou um instrumento de Deus na minha vizinhança. Deus vai te usar independente dos teus traumas. E ele fala assim, conta tudo para Deus. Ele fala: não te enviei eu? Aí Gideão fala aqui, versículo 15: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, olha aqui, irmãos, com que livrarei a Israel? Como que eu vou fazer isso? Sabe o que ele estava falando para Deus? Estou nessa miséria, eu estou nesse negócio difícil. A Bíblia fala que quando o Senhor aparece, Gideão estava trabalhando, sim ou não? Ele estava trabalhando no lagar, malhando trigo no lagar. Lagar é o lugar, para se pisar as frutas, a uva para fazer o suco, para fazer o vinho, azeitona para fazer o azeite. E Gideão, com tanto medo, ele não queria parar de produzir. Ele vai malhar trigo no lagar. E aí Deus se apresenta naquela situação, naquele cenário, naquele momento que Gideão estava mais fragilizado. Gideão, irmãos, eu creio que fazendo ali aquele esforço para trabalhar. Aí o que Deus fala com Gideão?
E versículo, ele fala com Deus: ai Senhor meu, mais uma vez, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Essa é a palavra para mim, essa é a palavra para você. Talvez você esteja perguntando nessa noite: com qual recurso? Com qual recurso? Quem vai me ajudar? Como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu não tenho ferramentas. Deus está falando: eu hei de ser contigo, eu hei de ser contigo. Às vezes nós queremos recursos para fazer algo e Deus está falando: eu estou providenciando tudo. Às vezes a gente está querendo condições ou pessoas para nos ajudar e Deus está falando: já enviei tudo. Eu hei de ser contigo. Quem está tomando posse, diga glória a Deus. Não faz porque está esperando. A Bíblia fala, irmãos, quem fica olhando o tempo não semeia. Não semeia. E vai chover amanhã, então não vou lançar semente não. Vai fazer muito sol amanhã, não vou lançar semente não. Vai ventar muito amanhã, não vou lançar semente não. Ele nunca semeia, porque ele fica olhando para o tempo. Olha aqui. Aleluia. O que Deus vai fazer na sua vida é independente do teu recurso, filho. O que Deus vai fazer na tua casa é independente do que você tem hoje. Deus já tem tudo preparado para você, para sua casa, para sua família. Já está pronto, irmão. Aleluia, já está pronto. O que Deus vai fazer nessa igreja é independente do que o recurso que essa igreja tem. O que Deus vai fazer nesse ministério é independente, irmãos, do que o ministério tem. Aleluia, porque Deus é Deus. E quando Deus é Deus em um lugar, em um ministério, em uma igreja, em uma família, quando é Deus em um indivíduo, algo extraordinário acontece. E Deus faz porque Ele quer ser glorificado na nossa vida. Ele quer ser glorificado no nosso meio. Você pode dar um glória a Deus nessa noite. Você pode dar um aleluia nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Ele é Senhor na tua vida. Ele é Senhor na tua vida. Ele é Senhor na tua casa. E aqui, irmão, versículo 15 ele fala, ó, no versículo 16 o Senhor fala: eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Eu vou parar aqui no versículo de número 16. Deus fala, ó, eu hei de ser contigo, e o seu inimigo vai ser ferido como se fosse um só homem. Irmão, você não está entendendo nessa noite, talvez, o inimigo, esse inimigo que Deus estava falando, que Gideão ia ferir como se fosse só um homem, era o inimigo que estava maltratando eles 7 anos. O inimigo que Deus fala para Gideão: Gideão, você vai ferir os medianitas como se fosse um só homem. Era o inimigo que estava saqueando eles 7 anos, que estava tomando tudo que eles plantavam, tudo que eles criavam. Irmãos, eles tinham que fazer fortificações, cavernas, eles tinham que se esconder o que eles tinham, né? Ele preparava e vamos esconder, vamos, né, guardar, vamos estabelecer, porque os medianitas vão vir, vão bater, vão tomar tudo. Sabe o que é isso? Deus fala com Gideão: Gideão, você vai ferir o seu inimigo como se fosse um só homem. Irmão, talvez você não esteja entendendo o tamanho do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, o quanto esse Deus é forte, é maravilhoso, é poderoso. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Deus está falando, ó, eu vou derrotar os teus inimigos. Olha aqui, a Bíblia fala que os medianitas, os amalequitas, eram tão numerosos que não se podia contar, irmão. E Deus olha para Gideão e fala: Gideão, você vai derrotar como se fosse um só homem. E sabe o que acontece? Gideão falou: tenho bastante gente, tô ligado, recruta aí a galera aí. Quanto você recrutou? Tem um exércitozinho, senhor, razoável. Tá em quanto? 32 quanto? 32 mil homens. Manda embora a galera aí que não tá contigo. Manda embora a galera que não tá firme, que não tá aliançada. Manda embora, fala aí para ele ir embora. Pode ir embora para cá dormir, descansar. Se não está querendo para a batalha, pode descansar. Pode dormir, babar, pode fazer o que tem que fazer, mas não precisa ficar na frente da batalha não. Só vai ficar quem realmente... Aí o que Deus faz? 300 homens. Você conhece essa história. Gideão divide em 3 esses 300.
faz 3 frentes, 100, 100 e 100, e Deus dá estratégia para Gideão. Gideão avança, e sabe o que acontece? Olha aqui, igreja, antes Gideão e o povo de Israel tinha que fugir dos medianitas. Agora quem foge de Gideão e do povo de Israel são o inimigo, irmãos. Diz que quando Gideão ataca com exército, aleluia, o povo vê aquele fogo, aquele barulho, aquela buzina, e eles se desesperam, começam a matar um ou outro, começam a fugir. Porque, irmãos, olha aqui, Deus, quando Ele faz na nossa vida, o inimigo Ele bate em retirada. Se o Senhor está contigo, o inimigo não pode te derrotar. Se o Senhor está na tua casa, o inimigo não vai acabar com o teu casamento. Se o Senhor está na tua empresa, recebe essa palavra, a tua empresa não vai afundar, porque Deus, Ele sustenta a tua empresa. Você que é pastor de um rebanho, que cuida de ovelhas, pastor de um ministério, se Deus está na frente desse ministério, o ministério não vai afundar. Podem se levantar, podem fazer o que quiser, irmão. Se Deus está à frente, o inimigo vai bater retirada, porque o inimigo não pode contra o nosso Deus. O nosso Deus é grande, aleluia. Vou falar uma coisa para você. Já tentaram destruir a sua vida, meu querido. Já tentaram acabar com a sua família, você sabe disso? É novidade para você? Já tentaram acabar com o teu casamento, já fizeram despacho para destruir o seu casamento, já te caluniaram, já te perseguiram, mas você está de pé, porque Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida, através da sua vida. Já tentaram te intimidar, falando: você não vai conseguir, eu não dou um mês para você ficar na igreja, eu não dou um mês, eu não dou, daqui a pouco você está fora da igreja, eu não dou um mês para você ficar de pé, daqui a pouco você cai, você não vai aguentar aquele rabinho de saia, meu irmão. Mas Deus está te sustentando até hoje, está te dando a vitória até hoje, porque Ele é Deus na tua vida. Aplauda o Senhor, aplauda e glorifica o Senhor. Ele é Deus na nossa vida. Ele é Deus na nossa vida, irmãos. Quantas coisas contribuíram para a nossa derrota, quantas coisas contribuíram para o nosso fracasso, quantas coisas contribuíram para o nosso esfriamento espiritual, para a quebra de aliança no nosso ministério. Quantas pessoas ficam aqui, não, esse é o tempo, não deu mais, é isso. Irmãos, nós permanecemos de pé, e só permaneceremos de pé se o Senhor continuar cedendo Deus na nossa vida. Irmão, se você não deixar Deus ser Deus na tua vida, as coisas não vão fluir como Ele quer. Só vai fluir como Deus quer se você permitir Deus ser Deus na sua vida. E a Bíblia fala que Gideão fez prova com Deus. Gideão fez, mas Gideão falou: agora eu vou. E foi, e venceu. Eu quero que você se coloque de pé. Você que está em casa nessa noite, se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração. Eu vou orar pela sua vida. Traumas e medos, Deus está arrancando da sua vida hoje. Olha, irmão, eu tenho conversado muito com Deus. Minha conversa com Deus é a seguinte: Senhor, eu não estou satisfeito. Enquanto eu estiver nessa terra, eu quero mais de Ti. Quero avançar mais, quero mais experiência, quero mais vidas, almas. Irmão, nós estamos aqui para cuidar de almas, de vidas. E a coisa mais preciosa na terra são almas, são vidas. As coisas materiais, a Bíblia fala que tudo perece, irmão. Tudo fica aqui nessa terra. Mas o maior bem de Deus nessa terra é você. Diga assim: o maior bem, está fraco, o maior bem de Deus na terra sou eu. Porque você é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus, você é filho de Deus, você é escolhido de Deus. E não fique com medo de avançar, você vai romper. Se você foi desenganado, se tem uma situação difícil, você está vivendo essa situação, a última palavra vem de Deus, meu querido. Gideão, eu creio que ninguém dava mais nada para Gideão. Olha, isso aí é da tribo de Manassés, está fraquinho, não pode nada.
mas Deus via Gideão diferente. Deus está te olhando hoje. Deus está te olhando hoje. Feche seus olhos, que os olhos de Deus estão abertos para você. Feche seus olhos, que Deus está te contemplando nessa noite. Feche os seus olhos e deixa Deus te ver por dentro nessa noite. Deus está te vendo por dentro agora. Deus está vendo os teus traumas que te paralisavam, os teus medos que te paralisavam e não vão paralisar mais. Maior é Deus na tua vida. E Gideão rompeu, irmão. Sabe por que ele rompeu? Ele falou: Deus mandou, vou. Deus falou, estou dentro. E ele teve confirmação de Deus naquilo que ele estava fazendo. Eu vou orar pela sua vida nessa noite. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está fazendo alguma atividade e também participando desse culto, você que está aqui na igreja, talvez veio hoje, foi convidado por alguém, talvez você seja de outra religião. Nós não estamos pregando religião, nós estamos falando de um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que opera maravilhas. Nós não estamos falando de religião, estamos falando de um Deus que é o mesmo Deus de Gideão, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Josué, é o mesmo Deus de Pedro, de Paulo, é o mesmo Deus de João, de Mateus, de Lucas, é o mesmo Deus de André, de Filipe, é o mesmo Deus na tua história. Não tenha medo de entregar sua vida para Jesus, não tenha medo de mudar, falar eu quero algo diferente. Olha aqui, se você está tentando há muito tempo em alguma área, em alguma religião, se você já fez práticas, já fez oferenda, coisas não deu certo na sua vida, hoje Deus está te falando: meu filho, o que vai dar certo é você abrir o teu coração, porque o preço já foi pago por você. Eu tenho uma obra a realizar na tua vida. Não tenha medo de entregar a sua vida, não tenha medo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não temas viver na presença de Deus. E algo que Deus está te destravando hoje: não temas ser usado por Deus. Gideão foi usado, Deus tirou ele daquela situação para usar. Deus te tirou lá do tráfico para te usar, meu irmão, minha irmã. Deus te tirou da prostituição, da escola de samba, não sei de onde, para te usar. Varão, Deus te tirou do vício para te usar. Varão, Deus te tirou do leito para te usar. Ele quer te usar. Deus tem levantado um exército neste lugar que vai avançar e vai cumprir o propósito estabelecido por Deus. Eu vou orar por você nessa noite. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus Cristo, que tem poder nos céus e na terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, tira todo o trauma desse coração, tira todo o medo do teu povo, tira todo o medo dessa família, meu Deus, cura nessa noite, cura os traumas, tira o medo, meu Deus, cura, meu Pai, essa mulher, cura este homem, toca, meu Deus, nessa noite e aponta para o destino que o Senhor estabeleceu. Meu Deus, envia este homem, meu Pai, para propagar o Evangelho, anunciar as boas novas. Levanta esse jovem com ousadia nesse tempo, levanta esse profeta, levanta essa profetisa, levanta esse varão valoroso, levanta essa varoa valorosa, levanta, meu Deus, nesse tempo para abrir a boca e falar do teu amor, falar e anunciar o teu poder, anunciar o teu reino, anunciar as grandezas do Senhor. Meu Deus, levanta jovens, levanta crianças, levanta, meu Pai, nesse tempo para fazer a diferença. Meu Deus, cumpra o teu propósito na nossa vida. Meu Deus, que nessa noite nós venhamos, meu Pai, viver, meu Deus, o sobrenatural em Ti. Essa semana eu profetizo, nós viveremos uma semana sem medo,
Viveremos uma semana sem traumas. Nós viveremos uma semana, meu Pai, de paz, de alegria, de amor. Nós viveremos uma semana de fé, de ousadia. Nós viveremos uma semana na plenitude, no Teu Espírito. Uma semana de busca, de oração, de consagração. Nós viveremos uma semana evangelística. Vamos evangelizar, vamos pregar, vamos anunciar o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Nós vamos. Senhor, cumpra o Teu ID na nossa vida, cumpra o ID em cada um de nós, nos cura e nos leva para o destino que o Senhor preparou, nos cura e nos envia para cumprir o propósito do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posse da cura nessa noite. Nós tomamos posse, meu Pai, da libertação nessa noite. Nós tomamos posse da Tua palavra nessa noite. Gideão, meu Deus, teve uma grande experiência contigo, e o povo foi liberto pelas mãos de Gideão, e ele declarou: pelas mãos do Senhor, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. E é assim que nós vamos avançar, é no nome do Senhor dos Exércitos, é no nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é em nome de Yeshua HaMashiach, nós vamos romper, nós vamos avançar, ninguém vai nos deter, ninguém vai nos parar, a nossa família não vai acabar, aleluia, nós não vamos falir, essa empresa Tua não vai falir, porque o Senhor está nela. Deus, toca nessa empresa, toca nessa família, toca, meu Pai, neste filho, toca neste marido, nesta esposa, toca, meu Deus, em nome de Jesus, na vida espiritual de cada um. Venha mover nessa noite, venha operar nessa noite, que toda incredulidade, que todo medo, que todo trauma caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor, eu profetizo nessa noite, sobre cada vida, a cura e a libertação, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém nessa noite, irmãos, que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus? É você com Deus, irmão. Você vai dar um sinal: pastor, eu vim aqui visitar, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu vim aqui fazer. Tem alguém que já era da igreja, mas estava desviado? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Se tiver, dê um sinal. Se não tiver, você que está em casa, quiser entregar sua vida para Jesus, você que está assistindo essa live, é só você dobrar os seus joelhos e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e entregar sua vida nas mãos dele e viver para ele, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Pode ser melhor.